Mano, você sabe o que o fluido dos Prawns realmente faz com o corpo humano? Eu estudei cada detalhe dessa transformação nos materiais oficiais do filme e eu vou te mostrar agora. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, cara, tudo beleza? Eu resolvi trazer mais detalhes dos Prawns, primeiro porque vocês pediram e segundo porque Distrito 9 é um filme genial que muita gente ainda não valoriza como deveria, né? Então hoje, cara, eu vou te mostrar como funciona tudo sobre essa espécie. Agora chega de enrolação, vamos pro vídeo. Para você entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar lá para 1982, quando aquela nave gigantesca parou em cima de Joanesburgo, na África do Sul. Tinha cerca de 1 milhão de seres lá dentro, e como eu expliquei no nosso outro vídeo, não se trata de uma invasão, e sim de uma crise de refugiados sem precedentes. Esses visitantes, que o pessoal começou a chamar de camarões, né, ou prawns, chegaram numa situação terrível. Estavam subnutridos, fracos e sem ter para onde ir, porque a nave deu um defeito e eles ficaram isolados. Sem alternativa, foram jogados no meio de uma sociedade humana que já era toda dividida e cheia de tensão. Como era de se esperar, isso gerou vários conflitos intensos e criou um caos social profundo, e o resultado disso foi a criação do Distrito 9, que nada mais é do que um lugar cercado de lixo onde os aliens vivem como se fossem uma praga que precisa ser contida. Com o passar dos anos, o descaso transformou o lugar num centro de marginalidade pesada, cara. Ali rola de tudo, tá? Desde contrabando de armas até um vício muito louco em comida de gato, que pra eles funciona como uma iguaria que vicia de verdade. Em 2009, que é quando a história do filme se passa, a população de Prawns já tinha saltado para 1.800.000. Por causa desse crescimento, o governo resolveu fazer uma remoção forçada para um local chamado Distrito 10, que na prática, cara, é um campo de concentração bem longe de tudo. É nesse cenário que aparece a MNU, uma corporação militar privada contratada para organizar essa mudança. Mas, cara, eu te garanto que eles não estão ali por bondade, tá, mano? O interesse deles é o lucro que podem tirar da tecnologia dos caras. E é muito superior à nossa, né? Já diga-se de passagem. O grande problema da questão para a MNU é que as armas dos alienígenas têm uma trava genética, ou seja, mano, elas só funcionam se forem operadas pelos aliens, né? Essa limitação misturada com as superstições da região criou uma situação muito triste, onde humanos caçam e comem a carne dos Prawns, acreditando que vão ganhar o poder de usar o armamento. Ah, mano, e detalhe, tá? Esse sistema de segurança dos Prawns não está só nas arminhas de mão deles não, tá? O buraco é muito mais embaixo, cara. Esse bloqueio genético protege também os exoesqueletos de combate, e o mais importante de tudo, né, mano? O sistema que faz as naves funcionarem. Para essa tecnologia toda ser ligada, eles usam um combustível processado que é uma substância mutagênica pesadíssima. E foi justamente esse fluido que acabou atingindo o Wicos Van der Merwe, né, o protagonista. Mas calma que eu já te conto. Cara, pra gente continuar, eu preciso te mostrar como esses caras são por dentro e por fora. Se você reparar bem, eles têm traços de insetos muito claros, né? Com aquele esqueleto externo rígido, as antenas e 6 membros. Mesmo que 2 deles sejam bem pequenos e pareçam atrofiados, como se não tivessem mais utilidade, né? Eles têm olhos e mandíbula como a gente, mas o que chama atenção são aquelas peças na boca, que lembram muito as quelíceras de uma aranha. Além de alguns tentáculos pendurados no rosto, que devem servir pra talvez sentir o ambiente ou identificar as substâncias químicas pelo toque. Um ponto que eu acho fascinante nisso tudo, cara, são aquelas fendas no pescoço. Aquilo indica que a respiração deles não rola por pulmões, mas por brânquias. Mano, e não vai achando que isso é coisa só de bicho que vive embaixo d'água. Existem animais totalmente terrestres aqui na Terra, como alguns caranguejos e tatuzinhos de jardim, que respiram assim. Pra você ter uma ideia, até nós humanos temos fendas parecidas quando somos apenas um embrião, mas elas acabam se transformando na nossa mandíbula ou em ossos que sustentam a língua conforme a gente cresce, né, cara? Isso é bem da hora, né? Olhando agora para o funcionamento do corpo deles, dá para tirar conclusões muito valiosas. Eles são carnívoros e digerem comida de gato com uma facilidade incrível, o que mostra que eles são seres à base de carbono e usam proteínas e carboidratos de um jeito muito parecido com o que a gente vê hoje aqui na Terra, né? Tanto que no filme os humanos conseguem comer a carne desses aliens, o que prova que a nossa química bate. O sangue deles também é curioso. Em alguns momentos parece verde escuro ou marrom, e em outros também é vermelho. Isso tem tudo a ver com o nível de oxigênio. Por exemplo, no nosso corpo, a hemoglobina fica vermelha viva quando está cheia de oxigênio, e um vermelho bem mais escuro quando o oxigênio está um pouco mais baixo. É muito provável que esses aliens usem uma proteína parecida com a nossa para poder levar os gases pelo corpo, algo que a gente também vê em alguns insetos por aqui. E se a gente falar de desempenho físico, mano, aí o bicho pega, né, cara? Porque eles humilham qualquer ser humano. Um Prawn desses daí consegue despedaçar um homem adulto só usando as mãos, cara, sem fazer o menor esforço. Essa potência toda provavelmente é uma adaptação do planeta, né, de
origem deles, que deve ser bem maior que a Terra e ter uma gravidade muito mais alta. Para viver num lugar com gravidade pesada, você precisa ter sim músculos e ossos extremamente densos e resistentes. O que me intriga é que eles continuam fortes mesmo depois de 20 anos morando aqui. Porque pensa comigo, cara, pra gente a gravidade é o principal sinal pro corpo manter os ossos firmes, certo? Se um astronauta vai pro espaço, ele perde massa óssea e acaba atrofiando rapidinho. Mano, é só você dar uma olhada agora no pessoal que voltou do programa Artemis II, que se eu não me engano eles ficaram 10 dias e precisaram fazer reabilitação porque não tinham forças para poder andar sozinhos. Isso me leva a pensar em duas hipóteses. Ou eles eram ainda mais fortes quando chegaram e deram uma enfraquecida com o tempo, ou o que mantém eles assim não depende da gravidade, mas de algum fator biológico interno, como um hormônio específico, sei lá. Afinal, até no nosso corpo, nem tudo depende só do ambiente para poder funcionar direito, né? Mano, e tem uma outra coisa que chamou muito a minha atenção nessa espécie, mano. O comportamento social deles. É bizarro a gente pensar que seres com uma tecnologia infinitamente superior à nossa agem de um jeito tão primitivo, quase selvagem em alguns momentos. É claro que viver naquela miséria toda influencia, lógico. Só que parece que existe uma raiz muito mais profunda aí. O filme chega até a comentar que os camarões, né, eles se organizam em colônias com uma hierarquia muito rígida. O problema é que quando os líderes dessa pirâmide somem, ou seja, quando não tem mais uma casta regente para dar as ordens, a grande massa entra num estado de confusão mental, sabe? Perde todo o propósito deles. Se você por um acaso assistiu o vídeo anterior, você vai lembrar que isso explica como milhões de indivíduos com uma força absurda e armas pesadíssimas se deixaram dominar tão fácil pelo governo. Cara, essa passividade deles fica ainda mais intrigante quando eu te mostro a velocidade com que eles se reproduzem. Esses alienígenas botam ovos e são capazes de gerar ninhadas, cara, de até 50 filhotes de uma vez só. Mas tem um detalhe curioso: cada um desses ovos precisa de uma máquina improvisada para fornecer os nutrientes necessários, senão eles não vingam. E mesmo com o governo tentando de tudo para poder controlar a natalidade deles de um jeito agressivo, a população quase que dobrou em pouco mais de 20 anos. Para você ter uma ideia, na hora que a transferência para o Distrito 10 finalmente começou, aquele 1 milhão de habitantes original já tinha saltado para 2,5 milhões. O fato deles dependerem desse suporte artificial para os ovos me faz pensar em duas hipóteses. Ou essa casta específica que a gente vê no filme passou por alguma modificação genética que os tornou dependentes, ou a Terra simplesmente não oferece as condições naturais e o clima ideal para o desenvolvimento dos embriões deles. E mano, agora a gente vai entrar na parte mais tensa, tá, cara? A transformação do Icarus. O que rola com ele é um processo biológico acelerado que em pouquíssimas horas começa a trocar a carne humana pela anatomia dos caras. O primeiro sinal de que as coisas estão ficando feias são os vômitos, né? No começo parece algo comum, mas logo a cor fica preta. Se você fosse a um médico, ele diria que é uma hemorragia digestiva grave, porque o sangue digerido assume essa cor, né? Só que com o Icarus o buraco é bem mais embaixo, porque o nariz dele também começa a expelir essa mesma substância escura. Isso indica que o tecido do nariz e do sistema digestivo já está sendo substituído por tecidos alienígenas, que ou produzem fluidos escuros naturalmente, ou o sangue dele já está desoxigenado no padrão deles. Essa troca de tecidos é o que faz ele passar tão mal. E logo depois ele fica extremamente pálido e acontece a onicomadese, que é um nome técnico para quando as unhas começam a descolar e cair. Isso mostra que o fluxo de sangue para os tecidos da superfície foi interrompido. E por que isso acontece, cara? Provavelmente porque as primeiras camadas do exoesqueleto estão crescendo por baixo da pele. Conforme essa estrutura rígida vai ganhando corpo, a irrigação da pele piora drasticamente, criando feridas e úlceras que acabam expondo a casca que vem de baixo. Da mesma forma que as unhas caem, ele também perde os dentes, e tudo isso vem acompanhado de uma fome de leão, né, mano? E faz todo sentido. Uma reestruturação molecular desse nível com certeza deve consumir uma quantidade de energia absurda do metabolismo. E um detalhe que eu acho muito louco nessa história toda é que essa transformação não acontece por igual no corpo todo. Ela avança muito mais rápido onde já tinha alguma lesão, né, como o braço quebrado. A lógica aqui é perfeita: para curar um ferimento, o corpo precisa de uma regeneração de tecidos e uma divisão de células muito mais intensa. Como as novas células que estão sendo criadas já carregam a carga genética alienígena por causa do combustível, a ferida acaba cicatrizando já com uma anatomia da nova espécie. É como se o corpo dele estivesse se consertando, mas usando as peças erradas, sabe? Agora, o ponto onde a coisa fica realmente perigosa é quando a transformação atinge os órgãos que não podem parar de funcionar nem por um segundo. Se não é vala, né, mano? É o que a gente chama de estágio crítico. Pensa comigo, o organismo não pode se dar o luxo de funcionar pela metade, óbvio. Se o sistema respiratório dele mudar aos poucos, ele morre em questão de minutos. Não dá pra ter um pulmão novo, cara, sem ter uma traqueia que seja compatível com ele. E o contrário também é fatal. Esse mesmo problema acontece com o coração e os grandes
grandes vasos sanguíneos que levam o sangue pro resto do corpo. E provavelmente você deve estar pensando, ah, tá, Gabriel, mas então como ele conseguiu sobreviver? Cara, a explicação mais plausível que eu pensei foi que esses seres podem ter órgãos redundantes, tipo um sistema reserva, sabe? Se a natureza desses caras contar com mais de um coração, por exemplo, um deles poderia começar a crescer e assumir todo o trabalho de bombear o sangue antes mesmo do coração humano original dele parar de bater. É como se o corpo estivesse instalando um motor novo enquanto o antigo está girando ainda, garantindo que ele não apague durante a transição. Mas olha, cara, o maior desafio para essa transformação toda acontecer não é nem a anatomia em si, mas sim o sistema de defesa, né? O sistema imunológico dele. Pensa comigo, o corpo humano ele já sofre um absurdo para aceitar o transplante de um órgão de outra pessoa. Imagina então aceitar tecidos de um bicho que veio de outro planeta. O nosso organismo é programado para saber exatamente o que faz parte da gente e o que é invasor, e ele ataca sem dó qualquer coisa que pareça estranha. Essa capacidade de reconhecimento depende de um grupinho de proteínas que a gente chama de MHC, ou no nosso caso, né, o HLA. Para você entender de um jeito fácil, cara, imagina que esse MHC é como se fosse uma bandeja que fica na porta de cada célula do nosso corpo. A função dessa bandeja é mostrar pro lado de fora um pedacinho de tudo que a célula está fabricando lá dentro. Assim, as células de defesa do seu corpo conseguem passar, dar uma olhada no que está sendo exibido e conferir se está tudo dentro dos conformes. Se aparecer algo que não deveria estar ali, tipo um pedaço de um vírus ou, no caso do Icos, né, uma proteína alienígena, o sistema imune marca aquela célula para ser destruída na hora. Então, nesse cenário, um tipo específico de célula de defesa, que são os linfócitos CD8, ia bater o olho nesses pedaços de proteína alienígena e identificar na hora que aquilo é um invasor. O resultado disso seria um ataque pesado para poder destruir as células mutantes do Icos imediatamente. Para essa transformação acontecer sem o corpo dele entrar em colapso por uma inflamação gigantesca, as células precisam dar um jeito de se esconder. Nesse caso, cara, provavelmente elas devem fazer exatamente o que o vírus mais esperto e até as células de câncer fazem na vida real. Eles dão um fim nessa bandeja de exibição. Sem o MHC na porta da célula, os linfócitos CD8 ficam cegos. Eles perdem a capacidade de monitorar o que está rolando lá dentro e a mutação começa a avançar na surdina. Só que o nosso sistema tem uma carta na manga contra essa estratégia de se esconder. E aqui entram os linfócitos NK, que o pessoal também chama de Natural Killers. O jeito que elas trabalham é genial, porque é o contrário das outras. Eles não precisam de um sinal para poder atacar. Na verdade, eles precisam de um sinal para não atacar. O que segura o instinto assassino dessas células é justamente ver a bandeja do MHC ali na porta. Se a célula mutante tentar bancar a esperta e apaga o sinal para poder se esconder, ela acaba virando o alvo principal das Natural Killers. Mano, o que eu quero enfatizar com toda essa explicação é que o nosso sistema imunológico é absurdamente sofisticado. Por isso, em um cenário realista, esse processo de transformação provavelmente iria levar o Icos à morte. Inclusive, o próprio filme dá a entender exatamente isso, né? Ele provavelmente não foi o primeiro a passar por essa mutação, mas é o primeiro que conseguiu sobreviver. É justamente por causa desse milagre que tantos grupos poderosos estão obcecados em capturar o cara. Ele é basicamente um bilhete premiado, mas apesar de parecer algo impossível, a gente consegue encontrar uma explicação que faz muito sentido e que é até realista, tá, mano? Pra poder entender como as mutações dele venceram as defesas do corpo. Se você olhar na natureza, vai ver que diversos parasitas da vida real são mestres em se esconder do nosso radar. A maioria é verme, tá, mano? Mas tem até um que é um tipo de aracnídeo, ou seja, cara, são organismos complexos, né? Não são bactérias. A gente também tem o caso dos esquistossomos, que são parasitas que você consegue ver a olho nu e que moram nada mais nada menos do que nas nossas veias. Eles ficam ali, expostos a todo o exército de defesa, e ninguém encosta neles. Esses invasores produzem substâncias que acalmam a nossa resposta de defesa, enquanto disfarçam as próprias proteínas para não serem notadas. Eles não só escondem aquela bandeja que a gente falou do MHC, que eu te cheguei a te explicar, como vão além e criam uma carapaça que o corpo nem reconhece como uma ameaça. Os caras são espertos demais, meu parceiro. Somando tudo isso daqui que a gente já conversou, o nosso sistema imune tem um mecanismo chamado tolerogênese. É basicamente quando ele é treinado para não atacar certas substâncias, como acontece com a comida que você come todo dia. Então, cara, eu vejo 3 hipóteses principais para explicar como as células mutantes do Icos continuam vivas. Primeiro, tem o mimetismo, né, onde as células alienígenas podem ter sequestrado os genes dele para poder fabricar uma cópia perfeita do MHC humano e enganar os soldados do corpo. Segundo, temos a versão parasitária,
precária, onde as células usam os mesmos truques dos vermes, emitindo sinais que confundem o sistema imune ou criam essa proteção que deixa eles cegos. E a terceira opção é a indução da tolerogênese, onde os novos tecidos forçam o corpo do Aicos a aceitar a presença deles, como se fossem parte do organismo desde sempre. Só que é bem provável, mano, que esses três mecanismos estejam acontecendo ao mesmo tempo. Então, com a defesa sob controle, o tecido alienígena consegue se espalhar sem freio nenhum pelos órgãos. Isso causa aquela dor agonizante, todos os estragos estruturais que a gente vê na tela. Só que também é o que permite o Aicos a continuar respirando. Cara, agora falando da parte digestiva deles. Um detalhe muito doido sobre esses alienígenas, né, é que eles são completamente viciados naquela comida de gato, como eu já citei no início. Você já parou pra pensar por que logo isso? Mano, na minha opinião, a resposta está nos aminoácidos. Pra você entender, o gato é um animal que precisa comer carne de qualquer jeito. Ele não sobrevive sem, né, mano? E o corpo dele não consegue fabricar certas substâncias sozinho. Por isso, a ração de gato vem lotada da taurina e da carnitina, que são essenciais pra ele. Mano, é bem possível que pros aliens, esses aminoácidos funcionam como um tipo de droga que deixa eles eufóricos. Só que eu acho que é bem mais provável que seja algo que o organismo deles precise para poder funcionar de verdade. Talvez até para produzir hormônios ou sinais no cérebro que eles não conseguem de outro jeito aqui na Terra, sabe? No nosso caso, a gente usa o que a gente come para poder fabricar dopamina e serotonina, que são as substâncias que controlam o nosso humor e o nosso bem-estar. Talvez a falta dessa taurina no dia a dia seja justamente o que explica porque essa espécie ficou tão largada, apática, sabe, mano? E sem reação durante todo esse tempo em que eles estão largados por aí. Sem o nutriente certo, provavelmente o cérebro dos caras não deve estar trabalhando como deveria. Mano, então já deixa o like se você gostou do vídeo, segue o canal, fica com Deus, um abraço a nós, tchau!